Olá, professora, vou falar sobre o trabalho docente e como ele se conecta com a construção da identidade profissional. De acordo com os textos do módulo 2. Os textos eles mostram que com o tempo o trabalho dos professores mudou bastante. Hoje em dia não é só dar aula, não se resume só em dar aula. A profissão envolve também gestão, planejamento, elaboração de projetos e muitas outras tarefas. É um papel muito maior. As reformas educacionais dos anos 90 trouxeram mudanças profundas no trabalho docente. Essas reformas elas tentaram modernizar a educação. Mas na prática, os professores acabaram enfrentando mais desafios do que os avanços em si. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular trouxe um currículo padronizado, mas ao mesmo tempo ele não considerou as realidades do lugar. E além disso também muitos professores eles foram sobrecarregados com cobranças por resultados, mas as condições de trabalho elas continuavam muito precárias. O texto fala sobre vários dilemas também que os professores enfrentam no dia a dia, que um deles é a diferença do trabalho codificado e o não codificado. Trabalho codificado é aquele trabalho que é trabalho com burocracia, padronizados, e o não codificado, como é o contrário, é a relação de professor e aluno, trabalho mais humano, enfim. Um exemplo disso foi a intensificação do trabalho docente, que além de dar aulas, os professores eles precisam lidar com mais tarefas administrativas, pressão por resultados, como eu já falei, turmas maiores, a falta de infraestrutura nas escolas. Outro ponto importante também é as condições de trabalho e as reformas educacionais, que elas impactam diretamente os professores. Apesar dos discursos que eles falam em valorização, muitas vezes o que acontece é o contrário, é a precarização das condições de trabalho e o aumento da carga de responsabilidade nos ombros dos professores. Um exemplo disso é como a situação de professores que dão aula em escolas sem recursos. Eu diria que seria mais as escolas da rede municipal e estadual, como sem recursos básicos, como internet, material didático adequado, e mesmo assim, sem esses recursos, eles são pressionados para inovar o ensino e atingir metas de desempenho. Que um exemplo disso é a professora, quando eu fiz a PEC, ela falou que eles pediam para ela inovar, para ela fazer trabalhos de campo, porém a escola não tinha recursos. Outro tema importante é a crise de identidade dos professores. Essa crise acontece por professores ao mesmo tempo em que eles enfrentam cobranças externas, eles lidam com a falta de condições de desenvolver. Um ponto que eu achei um ponto que eu achei interessante é como o texto fala sobre a relação entre as mudanças na educação e a identidade dos professores. Ele menciona que antigamente os professores eram identificados pela disciplina que eles ensinavam, que seria o certo. Mas hoje eles são cobrados por tantas outras coisas, e ao mesmo tempo em que eles se confundem essa ideia de como eles são profissionais. E isso mostra que os professores eles estão acumulando muitas funções e responsabilidades, e eles não têm esse suporte que ajude eles, né? As responsabilidades e funções que estão sendo tendo que carregar. E por fim, também fala sobre o uso da análise por núcleos de significação, para entender melhor o trabalho docente, que é basicamente essa análise ela busca captar como os professores enxergam o próprio trabalho e como isso influencia a construção da identidade profissional.
Foi feita uma pesquisa e na pesquisa os professores destacaram várias tensões, como a diferença entre o que é esperado deles e o que realmente conseguem fazer com as condições que eles têm. E para resolver essas questões, é importante que os professores se vejam como os intelectuais da educação, que os sindicatos representem melhor a categoria e que as instituições de formação preparem os professores de forma mais crítica. E isso mostra que mesmo tendo problemas, é possível haver soluções. E é isso, professora.